muito no encontro, exatamente no restaurante dele, onde às vezes a noite terminava bem mais tarde, precisamente por causa disso, porque a conversa nunca mais acabava, porque surgia sempre uma ideia nova. O Evandro tinha exatamente essa particularidade, tinha sempre uma ideia à frente do tempo. O Evandro nasceu, e apetece-me dizer isto, à frente do seu tempo, em muito daquilo que pautou a sua vida. Era um homem entregue a causas, defendia causas intransigentemente, criava naturalmente atritos. Digamos que inimigos físicos não criou, mas criou inimigos de natureza pessoal que não concordavam minimamente com algumas das posições assumidas pelo Evandro, que poderia ser pior que muitos, mas era melhor que muitos mais, isso podem ter a certeza absoluta. O Evandro conheci-o nos tempos, como disse o Luís, recordou, nós tínhamos uns 2, 13, 14 anos, mais ou menos, quando eu conheci o Evandro. E veio nos meandros da escolaridade, no tempo escolar. O Evandro estava na escola, que é hoje a Carlos Amarante, que tinha uma vertente esportiva fortíssima, estamos a falar do antes do 25 de Abril, portanto nos anos 60 e 70, uma vertente que era claramente identitária da sociedade esportiva de Braga, e do liceu, Sá de Miranda, eu era do liceu, ele era da escola. Uma das razões principais dessa rivalidade, no bom sentido, obviamente, que existia, tinha muito a ver com a vertente esportiva, imediatamente com as equipes de handball. A escola tinha uma excelente equipe de handball, o liceu tinha uma excelente equipe de handball, e depois isso criava naturalmente uma rivalidade tremenda, nomeadamente nos jogos que na altura eram organizados pela Universidade Portuguesa e que proporcionavam as quartas-feiras desportivas em Braga e nos estabelecimentos de ensino. Tenho o Carlos Campos a olhar para mim e a lembrar-se dos tempos em que nos via jogar handball, lembras-te dessa parte? Ora, é exatamente aí que começa a nossa rivalidade, porque o encontro clubístico, digamos assim, deu-se muito mais tarde. Porque nessa altura nem dava muito para falar nem do Sporting de Braga nem do Benfica, porque a nossa guerra era a escola e o liceu. E ganhava um, ganhava o outro, então era a grande confusão. Depois, a vida tem estes percalços. Eu sou angolano e acabei por regressar a Angola no final dos anos 60, 68, 69. Estive lá até 72, regressei, reativei naturalmente, se é que se pode dizer assim, a amizade com o Evandro. Encontramos algumas vezes, depois entretanto fui para Lisboa para estudar, voltei a estar muitos anos sem vir a Braga, e quando regressei definitivamente a Braga, já por volta dos anos 82, 83 do século passado, não posso falar nisto, a verdade é que aí, digamos que houve muito maior aproximação do Evandro Lopes. Entretanto, surgiu precisamente a minha oportunidade profissional de trabalhar nos tribunais com oficial de justiça, e isso era um queijinho da serra para o Evandro. Porquê? O Evandro também tinha dúvidas sobre situações que aconteciam. E depois era muito difícil explicar ao Evandro que processualmente as coisas se passavam assim, mas ele achava que não podia ser assim. E portanto, achava que não podia ser assim, tínhamos discussões académicas por causa disso. E entretanto também apareceu, exatamente nessa altura, o futebol. O futebol, o Benfica, o futebol, o Sporting Clube Braga. Obviamente que eu assumo claramente o meu benfiquismo, embora tenha por tendência natural o apoio ao Sporting Braga por razões quer de vivência social. Eu vivo em Braga, a minha filha nasceu em Braga, é uma braguista absolutamente doentia, e então tenho essa vertente de lembrar com muita saudade essas discussões que normalmente envolviam o quê? Não envolviam o Benfica em si ou o Braga em si, envolviam os problemas que resultavam dos encontros entre o Braga e o Benfica e a interpretação que deles dava o Evandro Lopes. Por mais que eu tentasse explicar, enfim, dentro do meu conhecimento ainda que restrito, que as coisas poderiam ser bem assim, invariavelmente o meu amigo Evandro, o meu querido amigo Evandro dizia: "Apá, és uma armadilha, eu contigo não falo." Depois estavam todas a falar comigo: "Contigo não falo." E acabava-se a conversa assim. Aliás, um tema extraordinário para acabar as conversas, que a ele dizia: "Olha, contigo não falo." Não falo mais no assunto. Mas lá estávamos a discutir isto também nesse tempo. Ora, nos últimos tempos, eu tive a oportunidade de fazer uma publicação pequena quando soube do nefasto acontecimento da morte do meu amigo Evandro, de deixar um pequeno texto em que dizia:
fica para a próxima o abraço que te prometi, porque eu tinha estado um mês ou nem isso antes lá em casa, em que estivemos a conversar sobre variedíssimas coisas e tinha prometido uma nova visita, precisamente por alturas do lançamento deste livro, deste último livro, que acabou por não acontecer, penso eu, precisamente por causa da morte do Evandro. E eu fiquei com essa dádiva dele me ter, digamos assim, convidado a, primeiro, a assistir ao lançamento do livro, segundo, e aproveitando o facto de eu estar na Rádio Antena Minho, e era outra das fontes de problemas com o Evandro, era o que se dizia, o que se fazia na Rádio Antena Minho, era um problema tremendo, e eu tenho ainda guardadas, e vou guardar com saudade algumas mensagens absolutamente gritantes e impróprias para consumo, não é? Que ele mandava, porque se foi dito isto, foi referido aquilo na Rádio Antena Minho, especialmente no desporto, quando, durante os relatos, e durante muitos anos estive nos relatos, se dizia alguma coisa com que ele não concordava, um repertório, uma coisa do outro, explicando que as coisas não eram assim. E pronto, muitas vezes, e isso é de agradecer sempre, muitas vezes corrigi ao longo da edição desportiva, porque ele corrigiu, tinha uma memória fantástica e tinha uma programação histórica em termos de conhecimento sobre o facto que estava a acontecer notável. Dava a sensação que sempre que acontecia qualquer coisa, o Evandro fechava o livro e eu lia o livro da história daquele acontecimento. E tinha tudo ali presente, datas, momentos, crispações, enfim. Aproveitando precisamente isso, estávamos a preparar uma emissão, no sentido de acompanhar aqui o lançamento do livro, que infelizmente não aconteceu. Uns dias antes, me disse que tinha estado bem, tínhamos estado a falar sobre imensas coisas. Como falávamos sempre, embora as posições dele fossem normalmente as mesmas. Eu estou de acordo com o João quando o João disse que o pai, ou com o Zé disse que o pai foi evoluindo ao longo do tempo em termos de pensamento político, ou pelo menos em termos de tendência política. É verdade que sim, embora não possa considerar que o Evandro pudesse estar vinculado a uma determinada ideologia, a uma determinada doutrina. O Evandro era um bocado de tudo e com o tempo, com a idade, especialmente com a idade, foi também perceber que algumas das coisas que ele queria ou que ele achava que deviam ser, que teriam que sofrer pelo menos alguma mutação. E a última conversa que nós tivemos foi sobre imensas coisas, mas nomeadamente sobre a possibilidade de poder ser feito a nível de Rádio Antena Minho um programa, e veio-me à memória exatamente isso quando falaste nos Braguinhas. Não sei se eu estou foi Miguel Gabriel. Não seria um Braguinha, mas seria uma evocação em termos radiofónicos, num programa que seria, por exemplo, semanal, em que se destacavam as pessoas que, nas diversas áreas, mas nomeadamente no desporto, mais prestigiaram e mais entregaram à cidade e à comunidade de Braga. E estava exatamente a pensar-se nisso quando, infelizmente, aconteceu o que aconteceu. Eu fecho aqui agora a minha intervenção porque tudo o mais que podia ser dito foi dito por estes senhores e de uma forma brilhante e douta, devo dizer. Muito obrigado. Eu gostava também de acrescentar que tem-se falado muito da parte cultural, do colecionismo. Eu queria falar também da parte política do Leonardo. Eu, quando em 2013, portanto, entrei para a política, eu já conheci o Evandro quando foi para a Câmara. Entrei para a Câmara em 1981. Tu és velho? Sim, já estou um bocado já. E conheço desde essa altura. Mas conheci melhor a partir de 2013, ou melhor, antes, que eu já tinha estado 2 mandatos como secretário da Junta de Freguesia de Macenis. E na altura ele tinha um blog e toda a gente dizia: pá, que o Evandro, pá, nem de bem, nem de mal. Pianinho, porque ele tinha uma língua do caralho. Portanto, as pessoas tinham algum receio naquilo que às vezes, porque nesta altura não havia Facebook, nem Twitter, não havia nada. Havia o Farricoco. Portanto, havia esse famoso Farricoco que toda a gente dizia que não ia lá, mas toda a gente ia respeitar. E isso era a realidade. É que toda a gente dizia, não, mas toda a gente ia respeitar porque
pronto, eu tinha sempre qualquer coisa a dizer em qualquer das matérias. Por último, como desaparecido, eu com o desaparecimento do Evandro, e quem sabe que eu acordo por norma muito cedo. E o Evandro às vezes era a pessoa com quem eu estava logo pela manhã no Facebook. Porque o Evandro andava durante a noite nas redes sociais, debitava não sei quantas histórias durante a noite, e quem logo de manhã fosse às redes sociais via tudo aquilo que o Evandro publicava. E eu vou-vos dizer uma coisa, já tenho saudades desses tempos, mas estou a dizer isto com sinceridade, porque faz falta. O Evandro, como toda a gente disse, era uma pessoa polémica, era uma pessoa frontal. Quem o conhecia, como ali o Lázaro disse muito bem, ele barrava, mas a gente já sabia que aquilo não era nada, passados 5 minutos aquilo não era nada, era a forma dele ser e estar, mas no fundo era muito boa pessoa. Eu dava uma última ronda para todos, se quiserem acrescentar alguma coisa. Eu tenho que falar aqui Miguel Carvalho, o Carlos Miguel andou com o Evandro no atletismo. É daí a vossa convivência e eu queria que falasse realmente dessa parte. Miguel corria para trás, Exatamente. Boa tarde a todos. Ricardo, já sou a amizade com ele. Pronto, vou fazer só aqui um testemunho feito pelo Evandro, quando a homenagem aos brilhantes Satitarola, que também já agora agradeço por estar aqui presente, espetacular, Satitarola, e também ao Vino Trivelas, também está aqui presente com as suas famílias, que é um orgulho enorme ter aqui presente. Muito obrigado. Aliás, eu e provavelmente centenas de bracarenses conheceram o Titarola, não o Vino Trivelas. O Vino Trivelas, sim, o Vino Escotou de Braga, muita gente conheceu, mas o Titarolas foi praticamente o Evandro que me deu a conhecer, nomeadamente estas gerações posteriores aos anos 60. Pronto, eu disse há bocado na minha intervenção que sou o novo amigo do Evandro pelas diferenças das idades, mas quando esse jantar de homenagem a essas duas personalidades bracarenses, e quando uma das vezes que eu transportava, quando eu com o Ivan na cadeira, e quando fazia o Ivan, depois de ter discursado, trazê-lo para a mesa dele, cruzámos com o Sr. Carlos e ele fez questão de chegar ao Sr. Carlos e disse. Abraçou e disse: olha, este é o meu melhor amigo. Portanto, fica aqui o registro, foi dito por ele em vida, disse para a minha proteção. Boa tarde a todos. Eu sou amigo do Evandro desde os 13, 14 anos. Conhecemos no atletismo do Sporting Clube de Braga e ele toda a vida foi um grande amante da cidade de Braga, do Sporting de Braga e do São João de Braga. Eu acho que já tudo foi dito aqui sobre o Evandro, sobre aquilo que ele era, aquilo que não era, discussões que tinha, discussões que não tinha, as polémicas que criou e não criou com toda a gente. Ou com muita gente. Mas basicamente eu quero aqui recordar dos últimos tempos do Evandro. Ele criou um grupo, que estão aqui alguns presentes, que se chama Amigos do Nasco. Ainda se mantém. E espero eu que se mantenha durante muitos anos. E criou outro que são os Amigos do Atletismo do Sport de Braga, década de 60 e 70, que também estão aqui alguns presentes. E por último, a grande homenagem que ele fez ao Titarola e ao Vino. Ao fim destes anos todos, alguém se lembrou de fazer uma homenagem mais conhecida. Eu não tenho mais nada a acrescentar, acho que já foi tudo dito em relação ao Evandro. Também criou os amigos da escola primária de Santiago. Já não é comigo. Já não é comigo. Eu estou a falar daquilo que é comigo. Acho que não tenho mais nada a acrescentar. Está na hora de irmos ver o futebol. Vamos ver o futebol. Um grande abraço para todos. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Então, eu chamava aqui o Sr. Miranda, que também faz parte do executivo de
Massimino, sensibilidade, nós também chamávamos filhos do Evandro e Manela, porque nós temos aqui uma lembrança ao Nino Freguesias para entregar. Gravei com as escadinhas.